Nesse módulo agora a gente vai ensinar a cortar, como é que corta esse componente aqui, tá? Então, tendo o desenho feito aqui, você vai na sua aba direita superior, clica em enviar, você vai ver que naturalmente ele fica mais grossa, o desenho, enfim. E aí você tem três abas aqui, a simples, a linha e a preencher. Vou passar rapidamente por cada uma delas, tá? Na simples, você vai ver que tem a ferramenta 1 com a bolinha vermelha e tem a ferramenta 2 com a bolinha azul. Isso daqui se refere à sua máquina, tá? Na Camel, na Silhouette Camel 3 que eu tenho aqui, ela dá a possibilidade de dois equipamentos. Pode ser uma lâmina de corte e a outra pode ser uma pen, né? Uma caneta de pontilhado, ou seja, uma outra lâmina, enfim. Vou ensinar como selecionar, tá? Aqui vou falar de uma que ela se replica exatamente para as duas, ó. Você clica para a setinha do lado, você vai ver que ela é exatamente igual, tá? Então eu vou falar de uma que eu já vou estar falando das duas. Você pode selecionar qual é o material que você vai cortar. Muitas vezes você não vai encontrar o papel que você trabalha, por ser um papel personalizado, ele não vai ter aqui o nome exato, por exemplo, papel Relux perolizado. Você não vai encontrar ele aqui, tá? Para esses papéis especiais, com gramatura, por exemplo, de 180, 240, eu costumo usar como cartolina texturizada pesada, que aí eu tenho certeza que ele vai cortar, e também serve para lâmina de vinco ou para pontilhado, tá? Então, se você usar esse daqui para papéis de 180, 240 gramas, né, de gramatura, você vai conseguir fazer o seu trabalho bem, tá bom? Uma vez selecionado o papel, agora aqui você tem que selecionar qual é a lâmina ou qual é a forma de trabalho, né? Se você vai ter uma ação de corte, se você vai ter uma ação de pontuação. Pontuação é quando você corta ele, mas ele não corta totalmente a folha. Você quer fazer um vinco, uma dobra perfeita, sem cortar o papel, você usa pontuação. Rascunho é utilizado quando você tem uma ferramenta para colocar uma caneta, um suporte para desenho. E pontilhado para quando você tem uma caneta para desenho, uma canetinha, ou até mesmo para alguns equipamentos da Silhouette, você pode usar esse pontilhado para fazer gravura em metal. Então ele afunda, realmente ele afunda, tá? Não é para Silhouette Camel, tem equipamento certo para fazer isso. Uma vez selecionado, como eu selecionei corte aqui, corte ou pontuação, tanto faz, ele vai abrir aqui para eu colocar o tipo de lâmina. Se ela é uma lâmina roquete, corte profundo ou autolâmina. Aqui eu já explico, tá? A lâmina roquete, ela é uma lâmina que você ajusta manualmente qual é a profundidade da lâmina. Na corte profundo, você pode utilizar, uma lâmina que vai um pouco mais além, que ela serve para cortar um EVA, que é um material mais grosso, ou tecidos. E a autolâmina é a lâmina que já vem com a máquina, que ela já é autoajustável. Você vai colocar, por exemplo, aqui autolâmina e você vai conseguir selecionar aqui, ó, qual é a profundidade da lâmina, tá? Se é 3, se é 4, se é 5, cada um desses números aqui, quanto maior esse número, maior vai ficar a lâmina para fora e mais profundo vai ser o corte, tá? Aqui ele fala se é sem corte o desenho, se é corte ou se é corte de borda. Tá? E aí ele consegue fazer, se você selecionar qualquer uma dessas aqui, ele vai fazer exatamente isso. Ou ele vai deixar o desenho sem corte, ou com corte normal, ou com corte somente da borda. Mas para que eu quero sem corte? Isso daqui eu vou mostrar basicamente agora na segunda aba, tá? E aí, uma vez ajustado qual é a lâmina, qual é o trabalho, qual é o tipo de papel, você vem aqui para as funções básicas da lâmina, tá? Então aqui, como eu falei, é a profundidade da lâmina para o corte. A força, ele tem a força, é basicamente profundidade também, tá? E ele vai afundar mais no papel ou menos, você vai ajustando aqui de acordo com o que você precisa. Isso daqui é teste, tá, gente?
depende da sua qualidade da lâmina, depende do quanto você já usou a lâmina, depende do desgaste dela. Dependendo do desgaste dela, você vai estar no máximo aqui de força e ela não vai cortar perfeito. E aí você vai ter que ajustar as passadas, ou seja, você consegue colocar 1, 2, 3, 4, isso daqui é a quantidade de vezes que a lâmina vai passar no mesmo ponto cortando, e a velocidade. Se você fizer com a maior força e por mais que sejam mais passadas, se você fizer muito rápido, as chances são que você vai ter que o seu papel vai deslizar na bandeja e ele pode danificar seu desenho e estragar o papel, tá? Se você clicar em mais, ele vai abrir de uma forma que você consiga ver tudo, mas é a mesma coisa, tá? É basicamente a mesma coisa, é sem você ficar abrindo as abas, por exemplo, sem você ficar abrindo essas abas aqui, tá bom? O que você fez para a ferramenta 1, você pode fazer para a ferramenta 2. Aí vamos lá, nas linhas. Quando eu seleciono linha, eu só estou vendo uma configuração aqui de linha, porque só tem uma cor de desenho, tá? Então aqui eu vou te mostrar como cortar e desenhar ou fazer de formas diferentes cada linha. Se você voltar lá na ferramenta Design, clicar em uma das partes, por exemplo, eu vou clicar aqui na borda do pacotinho e mudar a cor da linha, por exemplo, eu vou colocar um azul aqui. E aqui embaixo, ó, na borda do mágico, vou colocar verde. Pronto. Vamos voltar lá para enviar. Tá vendo que ele já criou 3 cores diferentes? A gente chama isso de layers. São 3 layers diferentes. Mas para que eu quero 3 layers diferentes? Eu posso simplesmente falar que eu não quero cortar o vermelho, e aí eu clico aqui, eu desabilito ele, e aí a função que estava aqui você pode colocar sem cortar, só que aqui ele dá a função simples olhando para o todo, aqui ele vai fazer por camadas e por linhas. Eu posso falar aqui o azul, aliás, posso voltar aqui o vermelho, seria mais lógico. O vermelho eu não quero cortar, eu seleciono o rascunho e eu vou falar que eu quero desenhar. Tá vendo que aqui abriu pen, é uma caneta. Eu quero desenhar o que está em vermelho aqui no papel. E eu quero que corte o verde e corte o azul. Então aqui eu posso, como são ferramentas diferentes, eu falo que aqui é rascunho e mudo o local de colocar a lâmina ou o dispositivo. Porque assim eu não vou precisar ficar abrindo, parando o desenho, voltando para cortar novamente. Eu posso simplesmente pegar o que está em azul e o que está em verde e falar que eu quero cortar com uma lâmina roquete, ou uma alta ajustável, ou uma lâmina profunda. E no cabeçote aqui, a parte azul, eu posso colocar um outro dispositivo e falar que eu quero desenhar, tá? Cada uma delas é configurável, então eu posso simplesmente clicar aqui e dizer, olha, eu quero que corte com uma autolâmina. Esse daqui, eu quero que seja rascunho com uma caneta. E dizer a intensidade dela, a velocidade, a quantidade de passagem, tudo exatamente igual, tá? Uma vez feito isso, é só você clicar em enviar. O meu enviar aqui tá escuro porque a máquina tá desligada. Eu vou ligar ela para vocês verem como fica. Pronto, ele já sincronizou, já deu como está pronto o status e agora eu já consigo enviar. Se eu quiser enviar para o corte, tá? Como isso daqui é só um exemplo, eu não vou enviar para o corte.